Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A minha Bíblia está na página 255. O tema de hoje é o livro das revelações. O primeiro estudo, um panorama, segundo a graça de Deus, do livro do Apocalipse. Ainda bem, eu sei que aqui estão pessoas que amam a Deus, que andam em busca das verdades de Deus, querem uma vida bem alicerçada espiritual e quizás alguns estão aqui por curiosidade, o que Deus tem para a minha vida através do livro do Apocalipse. Diz assim Paulo quando escreve a Timóteo: toda a Escritura, toda, os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Pacto, 27 do Novo Pacto, toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, nada aqui é de inspiração humana, não tem a ver com carne. E ele diz: a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Portanto, nós vamos ver como realmente toda a palavra de Deus é útil para nos ensinar. Que esta palavra lida abençoe todos os corações. Vamos agora procurar os lugares, nos aquietarmos para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor com fé. Senhor Jesus Cristo, eu sou testemunha viva da veracidade e da grandeza da Tua palavra. Um dia, naquele leito de enfermidade de um hospital de guerra, desenganado pela medicina, abandonado pela família, somente minha mãe cuidou de mim, um legume, incapacitado, traumatizado, fraturas por todos os lados. Eu fui testemunha de que quando eu disse que eu sabia que o meu Redentor vivia, quando o anjo mandou que eu abrisse esta palavra e dissesse em Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive. Meu Deus, se passaram tantos anos, são mais de 42 anos, eu vi como esta palavra se cumpriu na minha vida. Naquele dia, tu disseste por aquele anjo que eu seria um pregador, um arauto que levaria a palavra de Deus à volta do mundo. Tudo se cumpriu. A tua perfeição é absoluta. A tua palavra não volta vazia. Por isso, com esta convicção e esta certeza, começamos hoje uma etapa de muitos meses de estudo do livro do Apocalipse, com serenidade, com equilíbrio, com temor e tremor, com conhecimento e sabedoria, com a luz de Deus, Pai. Ilumina o altar e unge-me, Pai, nesta empreitada da revelação do Apocalipse com os olhos da graça de Deus. Que esta unção para pregar seja visível ao conhecimento de todos, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são gerados pelo altar deste ministério, alguns de conhecimento particular, gerados com dores de parto, isso são expressões do apóstolo São Paulo, mas com muita gratidão estou aqui me dirigindo
a você, noiva de Cristo, à Universal Assembleia dos Santos, aos primogênitos, aqueles que têm seus nomes arrolados nos céus, aqueles que têm um chamado santo para conhecer os mistérios da graça de Deus. Meus amados filhos, para a grande maioria, e peço agora seu carinho, sua atenção, por gentileza, para a grande maioria do povo de Deus, o livro do Apocalipse é o mais misterioso livro da Bíblia. É mesmo o mais enigmático livro de toda a Bíblia. Porque as pessoas não conhecem o propósito do livro do Apocalipse. Não sabem qual é o significado do Apocalipse. O último livro da Bíblia é chamado Revelações do Apocalipse. Isto vem de uma palavra grega, já está aqui no telão. Apocalipse vem do grego apokalupsis, que quer dizer revelação, quer dizer divulgação, quer dizer descoberto, quer dizer do original grego posto a nu, ou seja, sem nada oculto. Este livro foi dado por inspiração de Deus. Ele revela aos eleitos aquilo que estava oculto à igreja, não só a igreja de então, mas a igreja até ao final dos tempos. Veja então o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3. Revelação de Jesus, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Tem que ler, tem que ouvir a pregação, tem que guardar, que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então nós entendemos que temos que começar hoje fazendo um cuidadoso estudo, um exame profundo para entendermos os propósitos e a finalidade do livro do Apocalipse. Não é mistério, não é enigma e não pode ser, desculpe-me a expressão acadêmica, por favor entenda, um bicho de 7 cabeças, ainda que várias vezes a Bíblia fale de dragão, de chifre, de bicho de 7 cabeças. Então, quem é o autor do livro das revelações? Apocalipse 1:1, vamos voltar. Revelação de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que este livro não é a revelação de João. Tradicionalmente as pessoas dizem, este é o livro da revelação de João. Não, este é o livro da revelação de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que deu para mostrar aos servos coisas que devem acontecer em breve. Então, irmão, note uma coisa. Este livro foi escrito 95 anos aproximadamente depois de Cristo. E ele disse, olha, Deus estava revelando, Deus estava descobrindo, Deus estava divulgando coisas que estavam acontecendo e coisas que iriam acontecer. Você sabe, isto me dá uma segurança muito grande. Eu não ando na vida espiritual tateando, tentando encontrar no meio das trevas alguma solução. A Bíblia mostra a perfeição de Deus. Como Deus é real, como Deus é perfeito. Então ele disse, Jesus Cristo, Deus, o Senhor, é o autor da revelação.
Portanto, quando estudamos o livro do Apocalipse, temos que pensar, isto é uma revelação de Jesus Cristo. João foi quem escreveu a mensagem que recebeu do anjo, quando este o notificou. Mas a revelação não tem nada a ver com homens. Deus estava mostrando fatos que tinham ocorrido, fatos que estavam ocorrendo eminentemente e fatos que ocorreriam ao longo dos séculos. Isso tem que lhe dar segurança. Nós não andamos aqui dizendo, meu Deus, o que será do meu amanhã, o que vai acontecer? Tudo está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Segundo pensamento, por que e a quem Cristo deu esta revelação? O que ele diz lá? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, ele disse, olha, há coisas que vão acontecer e eu quero mostrar aos meus servos. Ou seja, Deus não é homem para mentir. Não há nada oculto com Deus. Não há estratégias que não sejam reveladas. Ele mesmo disse que há coisas que ele revela aos seus profetas, para os profetas revelarem à igreja. Mas nenhuma, amado, nenhuma religião desta terra promulga um fato que há de ocorrer ao longo de séculos. Ninguém, somente o livro do Apocalipse. Então, quem são estes servos aqui para revelar, mostrar aos seus servos? Quem são estes servos? Apocalipse 11, 18 diz, na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Então, servos de Deus são pessoas que serão galardoadas, recompensadas. Ele disse, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então, diz que esta revelação de Jesus foi para mostrar aos servos, aos profetas, aos santos, os que temem o nome, sejam eles pequenos ou grandes. Você está percebendo que esta palavra é para você e para mim? Estou aqui eu como um profeta, essa palavra é para a minha vida. Está você aqui como um homem ou uma mulher temente a Deus. Ele disse, se você é temente ao Senhor, seja você pequeno ou grande, esta palavra é para você. Quem são esses profetas? Os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Pacto. Porque Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele disse, para estas pessoas eu revelo, para os tementes, para os santos. Quem são os santos? Os santos são aqueles que obedecem e servem a Deus. Você é um santo. Você foi santificado por Jesus. Você é a imagem de Deus refletida nesta terra. Deus é santo, santo, santo. E ele disse, nós, igreja de Jesus, lavados no sangue do Senhor, obedecemos a palavra, logo diante de Deus, Ele nos vê santos. Então Cristo revela sua fidelidade aos seus servos obedientes, e Ele mostrou coisas que haveriam de acontecer. Vamos voltar lá ao capítulo 1, versículo 1, que diz, revelação de Jesus Cristo para mostrar as coisas que em breve vão acontecer. Colocamos o versículo 19, bispo? Está aí no meio? Então temos que ir lá, porque eu coloquei até uma chave aqui. Se você tem a sua Bíblia, capítulo 1 do Apocalipse, versículo 19, você não pode perder, escreva aí na sua apostila, porque ele diz assim, escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, aqui está a chave do livro do Apocalipse. Se o bispo pudesse colocar o versículo 19, vamos aguardar um momentinho,
porque é fundamental você saber. Ele disse, coisas que em breve vão acontecer. Então ele diz aqui no versículo 19, escreva as coisas que viste, as coisas que são, as coisas que hão de acontecer. Então, para mim, isto é uma classe de segurança. Não há nada oculto diante de Deus. O Senhor não nos jogou aqui como igreja e depois disse, agora se virem. Se acontecer o mal, acontecerá. Se o governo quiser fazer, fará. Ele não disse isso, ele disse, escreva as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Então há uma perfeição no livro do Apocalipse. Que se você tem a sua Bíblia, faça como eu fiz. Fiz uma chavezinha, o desenho de uma chave. As coisas que viste, que são e que hão de acontecer. Terceiro ponto. A quem Cristo quis transmitir ou revelar a revelação dos servos. Então a Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 1, ele diz, revelação de Jesus Cristo, que deu para mostrar aos servos. E ele foi notificado por um anjo. Então, quem notificou João? Você sabe, João foi o agente humano responsável por transmitir aos servos da terra, entre o ano 94 e 95 depois de Cristo, quando ele estava na ilha de Patmos. Por isso, o Senhor tem colocado há 15 anos no meu coração que Ele quer revelar algo, porque existem selos que serão tirados, que revelarão acontecimentos ao longo da história. E o Senhor tem colocado no meu coração que eu vá lá, ao mesmo lugar, a mesma caverna, onde João foi notificado por um anjo, porque Deus disse, eu vou fazer, eu vou notificar, eu vou te revelar. Porque há fatos aqui no livro do Apocalipse, que você vai ver durante os estudos, que parece que ainda querem ficar enigmáticos, misteriosos, mas Deus disse, não, tudo será claro para este ministério, tudo será claro para o mundo, nestes tempos do fim. Então, ele diz, notificou o servo João, foi um anjo, quer dizer que Deus deu a Jesus, Jesus deu a um anjo, e o anjo foi e notificou João. João estava no desterro, na ilha de Patmos, passou lá 18 meses, estava pagando o preço de uma condenação, de uma decisão dos juízes de então, foi mandado para aquela ilha, mas ele pensava que estava apenas pagando tempo de prisão ou de solidão naquele lugar. Deus disse, não, eu precisava de isolar você aqui, para que um anjo viesse e notificasse você, lhe dissesse, olha, as coisas que você está vendo, as coisas que você viu, as coisas que hão de acontecer, irmãos, que tremenda obra de Deus. Que tremenda obra de Deus. Notificou João, um anjo. Então agora você vai entender, esta palavra anjo, vem do grego angelos. Ângelo quer dizer mensageiro, ou ângelo, que quer dizer mensageiro. Apocalipse 22:16 explica isto, olha lá. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, eu sou a geração de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. Nós vamos começar a partir de agora a criar intimidade com as revelações dos nomes de Jesus. Ele diz, olha, eu sou a raiz, eu sou a geração de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. Você vai começar a decorar, a memorizar, a guardar, porque, irmãos, louvores e adoração a Deus não podem só ser ditos, oh, tu estás aqui, que bom, aleluia, glória a Deus. Você tem que saber se relacionar com Deus, e Ele vai mostrar no Apocalipse os nomes pelos quais Ele se identifica à igreja de Jesus. Diga aí assim, raiz, diga geração de Davi, diga brilhante estrela da manhã. Começa a ter intimidade
com estes nomes pelos quais Jesus é identificado no livro do Apocalipse. Então, João foi o agente responsável por transmitir aos servos da terra aquilo que ele ouviu de Deus. Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. E por que foi preciso se escrever estes fatos à igreja? A igreja de então estava passando por tribulação. Havia perseguição dos governos. O Império Romano tentava destruir a igreja. Porque nós não temos imagem no Brasil do que é cristianismo debaixo de tribulação. Porque nós ouvimos dizer que tem uma bala perdida lá, que morreu uma pessoa lá, numa sociedade de milhões e milhões de pessoas. Nós não entendemos o que é tribulação da igreja. Por que Deus teve que escrever? Ele disse, vosso companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. Ele disse, eu me achei na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele falou em tribulação. Meus irmãos, às vezes é vergonhoso, e eu temo e tremo quando eu falo disso aqui, como se vive hoje o cristianismo no nosso país. Como se vive o cristianismo que se chove, a pessoa não vai à igreja. Se faz frio, já não vai à igreja. Se tem uma pessoa de visita, ele põe Cristo para escanteio. Ele não entende o que é tribulação, o que é perseguição da igreja. Amados, esta manhã, eram 6h45 da manhã no Brasil, o grupo do exército islâmico estava explodindo igrejas no Egito, amado. Dos coptas, dos católicos, morreu, foi gente. Muita gente morreu hoje, de origem católica, dentro de igrejas, porque o exército islâmico foi lá, explodiu igreja, matou, foi muita gente, feriu muita gente. No Iraque, quem ousa falar de Jesus é decapitado, amado. Eu vi vídeos que me tiraram o sono durante meses. Eu vi vídeos, pessoas que eram-lhes feito convite, desista do cristianismo. Se você não desistir, ajoelha aqui, vai ser decapitado. E as pessoas iam lá e punham o seu pescoço. E eram decapitadas. Não negavam Cristo, mesmo perante a morte. Amados, que cristianismo nós vivemos? Se o sol, a chuva, o calor, se a situação da sociedade nos impede, nos coloca de lado na vida espiritual, nós não podemos. Nós não sabemos o que é tribulação, nós não sabemos o que é perseguição. Nós somos um país livre por enquanto, e o próprio fundamento do Brasil, a Constituição diz que nós temos o direito de ir e de vir. Graças a Deus, ninguém nos impede. Não há aqui militares com armas impedindo o pastor de pregar. Mas você não sabe o que é tribulação. Você não sabe o que é ser perseverante. Aqui no Brasil, na nossa cultura, qualquer coisa a pessoa sai da igreja, qualquer coisa se zanga com Deus, se zanga com o apóstolo, se zanga com um, se zanga, e as pessoas não têm noção do que é ser crente em Jesus Cristo. Criaram-se um monte de estruturas com placas nas igrejas, tem gente vestida de cowboy, tem gente vestida, fizeram da obra de Deus comércio de vós, amado. É quem dá mais, é quem dá mais. Então, o Apocalipse foi escrito, e João está dizendo, olha, eu sou companheiro da tribulação. Havia uma grande tribulação, havia uma grande perseguição, e a igreja precisava de saber que ela estava sendo cuidada por Deus, que ela estava sendo protegida por Deus. Então, vamos agora ao ponto número 4. A quem João inicialmente entregou a revelação de Jesus Cristo? Ele escreveu, o anjo veio e disse, João, escreve as coisas que viste, as coisas que você está vendo agora, as coisas que vão acontecer no futuro. Para quem era este recado? Então diz o livro do Apocalipse 1:4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia.
Graça e paz a vós outros. Não é Deus te abençoe, é graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Amado, vamos começar a ter intimidade com estes valores bíblicos aqui. Nunca mais diga amém, aleluia, no seu louvor. Há mais do que isto. Deus disse, da parte daquele que é, a parte daquele que era, a parte daquele que há de vir, a parte dos 7 espíritos. Está falando de Jesus Cristo, amado. Ele disse as 7 igrejas. Então, Apocalipse 1:11 diz, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então ele define, lembre-se uma coisa, 7, na Bíblia Sagrada, numerologia bíblica, todos os algarismos e números na Bíblia têm um significado. E quando ele fala do 7, está falando do número da perfeição. Então a mensagem inicialmente ia para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quem eram estas igrejas da Ásia? Você sabe que havia uma rota, no século I, havia uma rota de correio. Era a rota principal. E cada uma das 7 principais cidades tinha uma igreja. É claro que havia congregações nas outras 7, nas outras cidades. Mas estas 7 foram escolhidas para representar todas as igrejas de então e todas as igrejas até o final dos tempos. Porque cada uma das 7 igrejas representava todas as igrejas do final dos tempos. Então, a igreja, a história da igreja através dos séculos, amados, vocês vão estudar aqui durante esses dias. Eu vou lhes dizer uma coisa, é simplesmente fascinante. É simplesmente fascinante. Começa com Éfeso, os Efésios no primeiro século, e termina com a Laodiceia, que é a mostra da igreja do final dos tempos. E tudo isto que nós vamos estudar aqui durante um ano, tem que acontecer antes de Cristo voltar. Então às vezes vem uma pessoa e diz, Deus me deu um sonho que Jesus vai voltar semana. Não acredita nisso. Esse livro todo tem que se cumprir, amado. Esse livro, você vê, já 2000 anos atrás, Paulo dizia que Jesus estava na iminência de vir. E qual é o sinal? Ele disse que quando houver a plenitude dos gentios, quando todos os gentios ouvirem falar de Jesus, ele vai voltar. A plenitude. O mundo hoje tem 7,5 bilhões de pessoas. Menos de 2 bilhões sabem quem é Jesus. Na Índia, há milhões de deuses. No Japão, há milhares e milhares de deuses. Na Índia, Japão, os países do Oriente Médio e da Ásia têm milhões de deuses. Nunca a maioria deles, do povo, ouviu falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tribos, povos, línguas, nações, há muita gente aqui dentro do Brasil que nunca ouviu falar de Jesus. Que não sabe quem é Jesus. E muitos que ouviram têm a imagem de Jesus, pastores com sacolas de dinheiro correndo no Maracanã, pessoas que estão dentro das igrejas, tem que dar o carro, tem que dar... É isto que se ouve, óleo, sal, isto não é Jesus. Deus me livre, se isso fosse a brilhante estrela da manhã, o que era, que é e que há de vir, amado. Então cada uma das 7 igrejas tinha os seus problemas. Você vai estudando depois comigo os mesmos problemas que as igrejas ao longo dos séculos têm. E Deus faz, nestas cartas às igrejas, Deus faz uma observação extremamente importante que todos nós temos que conviver com isto. Ele diz no capítulo 2, versículo 7, a todas as igrejas, as 7 igrejas, Deus termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas. Então, meu amado, não importa a idade que você tenha, não importa a cor que você tenha, não importa o seu status quo que tenha de vida, todos têm que ouvir e obedecer às instruções que ele deu às suas igrejas. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Não é quem tem orelhas. Não é a orelha, não é a bigorna e o martelo, é o ouvido espiritual. Então, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito. Lembre que a revelação foi espiritual. Foi Jesus que deu a um anjo. O anjo notificou a João. Então ele disse: quem tem ouvidos, quer dizer que eu tenho que ouvir Deus. Algum tempo atrás, o Espírito no meu escritório disse: Miguel, recomeça os livros do Apocalipse, o livro do Apocalipse, versículo por versículo, porque há fatos que estão ocorrendo que eu já divulguei ali, há fatos que vão ocorrer que estão divulgados. Isso não pode ser um enigma, isso tem que ser uma revelação. Então diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E ele diz: ao vencedor. A todas as igrejas ele diz isso: ao vencedor. Ouça, amado, você não é vítima, você é um vencedor. Infelizmente vivemos numa sociedade que vitimizou milhões de pessoas, mas esta igreja promulga a vida vitoriosa do povo de Deus. Ao vencedor, eu vou dar que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então este é o nosso destino final. Nós estamos aqui em peregrinação, nós não somos daqui, amado. Nós estamos aqui de passagem, no cumprimento de um plano perfeito de Deus para a salvação. De lá viemos e para lá voltaremos. E ele disse: olha, se você realmente der ouvidos ao Espírito, e o Espírito tem falado através deste ministério, amado. O Espírito Santo a cada culto, ele se move, ele trabalha nas emoções, nos sentimentos, trabalha na questão financeira com Deus, na questão de uma vida legítima, de obediência, de perseverança. O Espírito Santo está trabalhando hoje. Se você é um vencedor, diga para você mesmo, não precisa olhar para mim e diga: eu sou um vencedor. Cristo te fez vencedor. Nós éramos perdedores, nós éramos escravos do diabo, nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, nós estávamos mortos em pecados e delitos. Ele nos deu vida vitoriosa. Nós vamos nos alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem não é de Jesus vai para o lugar de inferno, de enxofre e de sofrimento. Quem é de Jesus vai se alimentar no paraíso da árvore da vida. Isto tudo tem um significado. João estava vendo isto, o Espírito estava dizendo: diga aos vencedores. Diga aos vencedores: diante de mim está uma plateia de vencedores. Talvez alguns tenham sido enganados pelo inimigo e começaram a dar desculpas esfarrapadas, dizendo: não sou, não tenho capacidade. Esqueça isso. O Espírito está te dizendo que você é um vencedor. Essa carta é escrita também para você, meu amado. Não importa quem eu sou, quem você é, não importa, é para você. Quinto ponto: como é o livro do Apocalipse como revelação? Você sabe, se você não for orientado por revelação, você vai perceber que não há uma lógica, não há um padrão de conteúdo como os outros livros, que você tem um padrão de conteúdo, mas capítulo por capítulo, os principais temas vão sendo revelados por Cristo, numa perspectiva histórica e em ordem cronológica, porque ele diz: o que viste, o que vês e o que hás de ver, o que vai acontecer. Então, existe sim. Então, do primeiro ao terceiro capítulo
Deus cuida das cartas, as igrejas. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Como é que Deus se relaciona com o anjo da igreja? Quem é o anjo, o mensageiro da igreja? O anjo é o pastor da igreja. Infelizmente, quando se fala em pastores, eu todo dia recebo aqui no meu WhatsApp, porque pastor não sei o que fez, pastor... Isto não é pastor, amado. Pastor não é um indivíduo que se auto-intitula pastor. Pastor é um chamado de Deus para cuidar das ovelhas dele. O pastor tem que ser um homem chamado por Deus. Tem que ser um homem que tema ao Senhor. A Bíblia chama o pastor de meu anjo. Ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Laodiceia, ao anjo da igreja, ele trata o pastor como um anjo. Por isso eu sempre digo aqui, você não está lidando aqui com um homem. Você sabe, eu não nasci aqui, eu sou de África, lá no fundo de África, subsaariana. Um acidente me deixou numa cama de hospital apodrecendo em vida. 7 fraturas na perna esquerda, fratura na direita, bacia, cóccix, braço, rosto desfigurado. Amado, Deus pegou o vaso de barro todo destruído e fez um vaso novo. Eu não tinha ideia que um dia eu seria um pastor. Imagina um apóstolo ou um bispo. Isso é uma chamada. E eu fico muito intrigado quando as pessoas não amam e não respeitam essa figura angelical. Porque a sociedade se habituou a ver essa figura do pastor como uma pessoa corrupta. O rabino com problemas, o bispo não sei de quê. Então as pessoas não têm uma imagem do que é a realidade de uma vida ministerial. Ele diz, ao anjo da igreja escreve estas coisas. Então está falando a igreja. Igreja o que é? Não somos as paredes, igreja somos nós, a eclésia, os chamados. E ele disse, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tudo isso tem uma significação. Está falando de Jesus. Está falando da presença real de Jesus na igreja. Amado, o Senhor está aqui neste lugar. Eu às vezes digo, eu sinto um arrepio, eu percebo que neste lugar há anjos, e as pessoas ficam dizendo, mas eu não vejo nada. Amado, não vês porque não queres ver, não vês porque não és sensível. Se você vier à igreja com a atitude de um adorador, de um louvador, você vai ver sim, vai sentir sim. Você não pode estar aqui olhando por relógio. A que horas vai acabar isso para eu ir ver o programa de televisão? Então nós estamos tratando do 1º ao 3º capítulo, já estão os livros aí publicados, as cartas às igrejas. Depois do 4 ao 5, temos a apresentação de Cristo no trono. Imediatamente eu me achei em espírito, disse João, e eis que armado no céu um trono, e no trono tem alguém assentado. Não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Existe um único Deus, um único trono. Lá está Ele, lá está o meu Senhor, lá está o seu Senhor, lá está o soberano, lá está a brilhante estrela da manhã, o Rei de reis, Senhor de senhores, aquele que tem as chaves da vida e da morte. Ele está no trono, amado. Nós não andamos aqui desgovernados. Não tenha medo do amanhã. Deus está no controle da nossa vida, diz o livro do Apocalipse. Não tenha medo. O Senhor é contigo, esta palavra é verdadeira. Depois vimos Apocalipse 5:1. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Então, os livros 1 a 3, as cartas às igrejas, 4 a 5, a apresentação de Jesus no trono, os detalhes. O que são estes selos? Os selos são os detalhes que Deus revela cronologicamente de fatos
que estavam ocorrendo na época, que estavam para ocorrer em breve, e aqueles que ocorrerão até ao final dos tempos. Então, diz o versículo 5 de Apocalipse 5:5, diz a palavra do Senhor no versículo 5, aí: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis, olha, mais nomes aqui que você tem que guardar. Você tem que guardar. Se você não guardar, você tem que guardar. Ele disse: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro, os 7 selos. Então, os livros têm selos. Estes selos, quando retirados, vão mostrar cronologicamente fatos que vão ocorrer até a vinda de Jesus. Então diga: leão da tribo de Judá. Diga: raiz de Davi. Diga: este é o meu Senhor. Este é o meu Senhor. Então, ponto número 6. O que são os 7 selos na história? São os detalhes dos principais eventos que vão acontecer até o retorno de Jesus. Nós vamos estudar aqui os 4 cavaleiros e os seus cavalos, branco, vermelho, preto e amarelo. Vamos aprender nos capítulos 7, 8, 9, 10, 11 e depois até 22, a grande tribulação, os sinais dos céus, as 7 trombetas, as 7 pragas, os 7 trovões, o livrinho, as 2 testemunhas, as 144.000, as trombetas, o julgamento da falsa igreja, a volta de Cristo, o milênio, a ressurreição, o lago de fogo, a nova Jerusalém e a segunda vinda de Cristo. Irmão, isto é fascinante. Conhecer coisas que vão acontecer, chamamos profecia revelada. Ponto número 7. A revelação foi intensa e profundamente espiritual. Ele diz no primeiro capítulo, versículo 10: achei-me em espírito. Portanto, ele não estava na carne, ele estava comendo ovo com batata frita e disse de repente: ei, espera aí, vou te falar. Não, ele disse: eu estava em espírito. João estava ali no momento dramático. Havia sido colocado em Patmos, porque ele era um pregador da palavra, era um homem, um ancião, idoso. Tentaram impedir que ele pregasse a palavra, e ninguém sabia do contexto, porque Deus é perfeito. Deus vai até o fim, Ele não fica no meio, parado. Então, ele disse: você pensa que João está aqui preso, condenado? Nada disso, eu vou me revelar a ele. Então, achei-me espírito no dia do Senhor. Era um domingo como este. Ele não estava lá em carne, ele transcendia. A relação com Deus não é uma relação carnal. Não é uma relação carnal, é uma relação espiritual. A nossa carne, ela tem tendência para o mal, para o pecado e para a morte. Mas quando você entra nesta dimensão do Espírito, amado, você não imagina como é que eu subo aqui neste altar, temendo, tremendo. Porque a minha relação com Deus não é carnal. Eu não venho aqui olhando, este senhor aqui está de terno, quem sabe ele vai me poder dar mais dinheiro para a igreja. Deus me livre. Que Deus me livre de pensamentos mercantilistas na obra de Deus. Claro que eu tenho que fazer a obra, as coisas têm que acontecer. Então, nós compramos o telão, tem que ser pago. Nós renovamos a igreja, vamos fazer um teto bonito aqui, porque as placas já não são mais termoacústicas e o frio está se evadindo daqui. Precisamos de cuidar da sonorização. Claro, isto para quê? Para o bem-estar da nossa congregação. Mas a minha relação neste altar, amado, é uma relação em espírito. Eu vou lhe dizer uma coisa que você nunca imaginou que pudesse ser verdade. Eu não consigo nem sequer olhar para minha esposa e meus filhos e pensar que a minha esposa e os meus filhos estão aqui. Porque a nossa relação é espiritual. Aqui é espiritual. Então ele disse: achei-me em espírito. João estava dizendo: olha, não foi a minha carne, não foram pensamentos humanos. E ele disse: no dia do Senhor. Era um domingo. Tradicionalmente o domingo para a igreja cristã, meu amado, você não sabe a luta que nós temos com as questões do domingo.
Vai ter jogo de futebol, paciência com Deus. Vai vir o carnaval, ninguém vem à igreja. Ou vai acontecer, amado, a partir de hoje o senhor e a senhora vão ter uma relação em espírito com Deus. Olha, eu vou lhe dizer, coloque-o em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Se você tem pessoas que te impedem de viver a intimidade com Deus, uma relação espiritual, diga às pessoas: você não paga minhas contas, você não me garante a vida eterna, você não é a minha segurança, a minha rocha. Eu tenho um Jesus que tem que ser adorado. Disse no dia do Senhor é dia santo, igreja de Jesus. Aí eu vou de manhã e de tarde vou para o churrasco. Não, de manhã eu vou para a praia e depois venho com o shortinho por baixo e à noite eu venho aqui de short. Não faça isso nunca mais. Os dias são demasiadamente sérios para se brincar de cristianismo. A esta hora há milhões de pessoas perseguidas por causa da Bíblia, que não abrem mão, seja lá com chuva, com sol, com bala perdida, não abre mão da sua fé. Quantos domingos Deus te procurou e você não estava na casa do Pai? E tem gente que dá um monte de desculpas farrapadas. Mas chegou uma pessoa, mas eu tenho que não sei o quê. Amado, os dias que estamos vivendo exigem foco. Está tudo mal no nosso país. A política está mal, a economia está má, as relações interpessoais, você vê filho matando pai, pai matando filhos, famílias se degradando, degolando. Meu Deus, tu vais voltar, Jesus. E tu queres encontrar uma igreja sem mancha, uma igreja sem rugas, uma igreja sem defeitos, amado. Uma noiva ataviada de branco, uma noiva que te teme, uma noiva que te respeita, uma noiva submetida, uma noiva que não fica aqui trocando valores e percentuais. Pega lá uma moeda, dá cá o meu carro, eu vou te dar 10 reais para você me dar uma casa. É mais do que isto. Ele disse: eu estava em espírito, era um domingo, dia do Senhor, e eu ouvi por trás de mim uma voz como de trombeta. Você está ouvindo essa voz hoje? Uma voz que está te chamando a alinhar a tua vida. Amado, este fato que está aqui, se passaram 2000 anos. 2000 anos. O Espírito falou através de João, que revelou fatos à humanidade. Eu vou lhe dizer, Deus permitiu o homem construir as suas próprias civilizações. Deus ainda não interviu de forma forte e poderosa. Mas o livro do Apocalipse diz que o dia está chegando, quando Deus começará a intervir em escala global, quando Deus estabelecerá as regras do reino. A Bíblia chama este dia, dia do Senhor. Dia do Senhor. Por isso ele disse em Apocalipse 24:6, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Deus, tem gente morrendo. E nós aqui, choveu, não vou à igreja. Gente decapitada. Olha aqui, está escrito na Bíblia. Não pense que o que ocorreu lá com o exército islâmico foi um azar. Está aqui que haveria gente decapitada. João viu gente botando o pescoço. Tem gente que nega Jesus, amado. Vai no emprego e o chefe pergunta: você é crente? Não, não sou, meu irmão. Eu estou aqui para tocar o bar. Não, nega Jesus. Nega Jesus quando tem que dar o seu dinheiro, pagar, devolver a Deus o que pertence a Deus. Nega Jesus quando não tem um momento de oração. Nega Jesus quando a vida espiritual é um negócio de brincadeira. Eu vi as almas dos decapitados por causa do testemunho, por causa da palavra. Tantos quantos não adoram a besta, não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca da fronte e da mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos
Não reviveram até que se completassem os 1000 anos, está falando do milênio, e esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte comigo, tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Meu Deus! Que fantástica esta revelação! Como o Senhor nos identifica como bem-aventurados, como santos, felizes, porque somos de Jesus. Pior é essa gente que está aí fora, amado, bebendo até desmaiar, juventude injetando droga, cocaína, fumando crack. Pessoas andam em busca de alguma coisa, em busca de um Deus, de um Messias. Você sabe, todas as igrejas promulgam estas verdades. Há um Messias. A igreja do Oriente Médio fala do Messias, a igreja cristã fala do Messias, a igreja ortodoxa fala do Messias. Todas as religiões dizem que um rei, um Messias vai voltar. Mas o único que é Senhor, o único que voltará é Jesus Cristo. E Ele está dizendo: bem-aventurado você que tem parte na ressurreição. Nós já passamos da morte à vida. A primeira ressurreição já aconteceu na nossa vida, amado. Nós estamos mortos em pecados e delitos, ouvimos a palavra, Deus colocou fé na nossa vida, confessamos Jesus, passamos da morte para a vida. Diz que agora a morte não tem mais autoridade sobre você. Apocalipse 20, 11, 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo, e esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, isto é uma realidade. Ou é o paraíso, aleluia, ou é o lago do fogo e do enxofre. E graças a Deus, porque o teu nome está inscrito no livro da vida. Você não está aqui por moto próprio, você não está aqui por desejo próprio, você está aqui por um chamado daquele que é o soberano, aquele que é Senhor absoluto. E diz Apocalipse 21, 1 e 2, eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aleluia! É a igreja de Jesus. Nós somos parte disto. Nós somos uma noiva ataviada, estamos adornados com os dons do Espírito Santo para o nosso esposo. Paulo disse: eu vos preparo para um só esposo, que é Cristo. Caminhamos para os momentos finais desta panorâmica com o 8º pensamento. Qual foi a intenção de Cristo com esta revelação? Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A intenção de Jesus, básica, foi dizer: eu vou voltar. E Ele não voltará mais para ser cuspido, para ser açoitado, para carregar uma cruz nas suas costas, cair sem forças, alguém carregar a cruz para Ele. Ele voltará como Senhor e Juiz. Eis que venho sem demora, Ele voltará. Esta é a segurança da igreja. E Ele está mostrando aqueles que forem leais, obedientes, aqueles que forem perseverantes e vitoriosos, aqueles que guardam a palavra da profecia. Ele está dizendo: a você está garantida a segurança de vida e eternidade. Portanto, meu amado, servo do Deus vivo, diga amém.
Santo e precioso, diga amém. Eleito segundo a presciência de Deus, diga amém. Permaneça fiel até a morte. Apocalipse 2:10 disse: não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Agora, o Senhor avisou tudo. Tudo está escrito no livro do Apocalipse. Ele disse: seja fiel até a morte. Eu tenho 3 minutos para dizer. Você sabe, uma das coisas que me preocupa, de certo modo, é que há uma estatística que diz que 75% dos crentes, quando morrem, estão fora das igrejas. Estão desviados, estão afastados. E eu vou lhe dizer, a minha fidelidade é até a morte. Não existe esse assunto de que, eu me desviei, então eu sou contra a predestinação, não concordo com a eleição, nunca mais pode se falar de dízimo na minha frente, senão eu me enfureço com Deus. Esta pessoa tem um lago de enxofre lhe esperando. Muita gente enfurecida com Deus. Muita gente questionando a palavra. E o Senhor está dizendo: olha, seja fiel. Porque se você for fiel até a morte, você vai receber uma coroa da vida, você vai receber o galardão, a recompensa. Por isso ele termina dizendo em Apocalipse 12:11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, eles não amaram a própria vida. Então o Espírito Santo está te falando profundamente. Meu amado, você está dando o primeiro passo de uma jornada de revelação profunda e intensa. Você aprendeu hoje, vendo um panorama breve, porque isso aqui nos levará a muitos cultos, mas eu vou lhe dizer, comece hoje, faça um voto a Deus. Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou ser fiel a Deus. Eu vou ser uma testemunha fiel. No meu trabalho, quando me disserem: se você é crente, vai para a rua, eu vou para a rua, mas não nego o meu Jesus. No meu trabalho, se me mandarem mentir, eu não vou mentir, porque eu sou crente em Jesus Cristo. Eu sou uma testemunha fiel de um Deus vivo, que chamou um homem lá numa ilha de Patmos e disse: escreva as coisas que viste, que vês, que hão de acontecer. Nenhum fato que ocorre hoje é porque o diabo quis, é porque o diabo fez. Amado, está tudo escrito e predestinado. Então diz: eles o venceram. Senhora de Deus, homem de Deus, o livro lhe será revelado a partir do capítulo 14 em diante, porque os outros todos, e se eu tiver que voltar ao primeiro capítulo, eu volto, não tem nenhum problema, para voltar a criar faísca no teu coração. Mas lembre-se de uma coisa: você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro foi derramado. E se você for uma testemunha e der testemunho mesmo em face da morte, se você provar que você não ama a sua própria vida em primeiro lugar, mas ama Jesus Cristo, então uma coroa de vitória e de galardão será colocada na sua vida. Talvez haja alguém entre nós ou ouvindo pela televisão e diz: eu quero lá saber de uma coroa da vida. Nunca mais diga isto. Porque quem tem o seu nome inscrito no livro da vida tem a garantia desta vitória final. Permaneça fiel à igreja, à Bíblia, ao Senhor Jesus Cristo. Seja submetido àquele que ama e cuida da tua alma. Ame esta igreja, ame o corpo ministerial, ame os bispos da igreja, ame os pastores da igreja. Comece hoje a viver uma vida realmente no Espírito. Um grande galardão começará a se manifestar a partir de hoje. Eu temo e tremo
Porque Deus disse: Miguel Ângelo, você venceu por causa do meu sangue. Não venceu porque você grita na igreja, você venceu pelo meu sangue, por causa da palavra. Esta palavra é viva, esta palavra é verdadeira, essa palavra não pode voltar vazia. Deus disse: eu velo para que ela se cumpra. Meu Deus, como é que eu vou dar ouvidos ao que marxistas, leninistas dizem, os pensadores gregos, os filósofos? Isso é tudo filosofia barata, meu amado. Isso é pó, isso não é nada. Mas esta palavra, a Bíblia diz, vai passar o céu, passarão os céus, passará a terra, mas a minha palavra, eu amo esta palavra, amado. Essa palavra foi escrita também para mim e para você. Deus, na sua onisciência, Ele pensou em mim e em você. Santo de Deus, Santo de Deus, sacerdote do Deus vivo, Filho do Altíssimo, chamado para reinar nesta terra. Diga aleluia. Você é um vencedor por causa do sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho, e mesmo perante a face. Eu queria terminar, amado, lhe dizendo: meu Deus, quando me passaram um WhatsApp, aquela gente vestida de cor de laranja, ajoelhada, acorrentado, esticando o pescoço, e aquela lâmina gigante decapitando as pessoas, eu disse: Deus! E nós no Brasil brincando de evangelho, meu Deus. E nós achando que um dízimo é um negócio que eu faço com Deus. E o domingo, quando chove, Deus fica de lado. Não, nunca mais faça isso. E mesmo quando chegarem os dias que estão escritos no livro da vida, naquele derradeiro momento, e todos nós passaremos por ele, não negue Jesus. Não negue Jesus. Só Ele é o Cordeiro de Deus. Só Ele tem a resposta para a nossa vida. Só o sangue dele derramado. Buda não pode fazer isto. Ele continua sentado no prato de arroz. Ele não pode salvar ninguém. Maomé não salva, Confúcio não salva nenhum Deus, nem os milhões de deuses que existem nas nações. O Messias vai voltar. A palavra tem que se cumprir. Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco. Seja fiel, meu amado. Mesmo que a tua família não goste, teus amigos não concordem, no teu trabalho todo mundo goze com você, amado, esqueça essa gente. É você e Deus. É você e Deus. Ele é o nosso Senhor. Um dia lindo almejo eu encontrar. Você lembra desse? Que gemeu voltar. Pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos e todos juntos em só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo, pode ficar de pé, para ser mártir da paz. Lindo, canta. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto,
Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Eu creio. Outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em espírito, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Estenda as mãos para o altar. Vencedor, tu és vencedor. Glória, Senhor, obrigada, Pai, por esta revelação, Pai. Esta revelação que muda as nossas vidas, Senhor. Obrigada pelo conhecimento da Tua palavra, Senhor, porque nenhum de nós será destruído, Senhor, porque sabemos que Tu és o nosso Redentor. Pai amado, dá ordens aos Teus anjos que nos levem em paz. Livra-nos, Senhor, de todos os males, guarda a nossa entrada e a nossa saída, Pai. E profetizamos uma semana onde veremos os Teus sinais, os Teus prodígios e as Tuas maravilhas na vida de cada um daquele que crer. Saia daqui na certeza de que nesta semana Deus vai lhe surpreender com o melhor desta terra. Graça e paz, uma semana abençoada e feliz. Boa noite, semana vitoriosa.